Rapaziada, 2 meses atrás o Mauro César foi lá no Charla Podcast e falou sobre o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique é um ídolo absurdo da história do Flamengo e é o melhor custo-benefício da história do Flamengo. Só que as coisas parecem que vão mudar a avaliação das pessoas sobre o Bruno Henrique por causa desse suposto envolvimento dele com casa de aposta. Se liga aí. O Mauro falou sobre isso. Você falou sobre isso, queria que você falasse sobre isso também, mas colocando nessa análise assim, o Bruno, eu acho o Bruno um pouco subvalorizado pelo jeito dele. Vivia na sombra do Gabriel, né? Eu acho. E eu acho que ele é um cara que, se olhar a história recente do Flamengo de 2019 e tudo mais, cara, ele tem que estar na mesma prateleira de Arrascaeta e Gabriel. Não, no mínimo ali. Assim, ele não tem que estar um abaixo, não. E até esse momento, acho que agora com o gol da Supercopa, a galera até levantou isso. Mas ele não é muito colocar os maiores ídolos da história do Flamengo. Vamos falar Zico, Gabigol, Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique não. Gabigol, Arrasca, o Bruno Henrique às vezes não... Ele tem que ser citado nesse Não, sem dúvida. Não, mas sem dúvida. Aliás, o Bruno Henrique é a contratação de melhor custo-benefício talvez da história do Flamengo. Porque o Flamengo comprou ele por um preço, digamos assim, não muito alto, né? O Flamengo emprestou o Gianluca pro Santos. Aí, a partir dos jogos que ele fez no Santos, ele foi pro Lyon, 8 milhões de euros, o Flamengo vendeu. E o Santos, que eu me lembro, não tinha nem taxa de vitrine. Quer dizer, o Flamengo vendeu e ficou com a grana. Não teve. Depois reclamou disso, mas não... E aí o Santos queria o Uribe, lembra? O centroavante, o São Paulo queria o Uribe. Aí o Flamengo ainda deu o Uribe de contrapeso, aí bateu na dívida. Foi quase de graça, cara. Um jogador, porra... fenomenal, cara. Por exemplo, em 2019, das muitas expulsões e suspensões do cartão do Gabriel, tem aquele Flamengo e Corinthians, 4-1, que cai o Fábio Carille, né? Que tinha sido campeão brasileiro 2 anos antes com o Corinthians, né? E era campeão paulista, aquela coisa toda. O Bruno Henrique destrói naquele jogo. No jogo de Lima, a jogada do gol de empate é toda dele. O Arrascaeta é espetacular, dando o passe pro Gabriel, e o Gabriel bem colocado, tudo perfeito ali. Mas a jogada que ele faz, a jogada é genial, um jogador inteligente em campo. E Kelvin falou que eu não faria essa jogada. Porra, não, é assim, e uma coisa legal ali desse gol, é assim, qualquer time normal... Naquela altura, chega perto do ataque e joga a bola para a área. Seja o que Deus quiser. O Flamengo constrói a jogada. Cara. E a bola é roubada pelo Diego Ribas com o Arrasca. Os dois dão um bote no Lucas Prato, né? Toma a bola dele. No jogo, né? Entrou péssimo. Aí mete a bola no Bruno Henrique. E o Bruno Henrique faz o meio de 3. Ele consegue segurar a bola, contornar, dar o passe. Quer dizer, é um jogador de muito recurso, né? Até quando ele renovou o contrato, eu sempre acho que 3 anos para um cara de 33 é muito tempo. Acho que 2 com metas seria mais razoável. Ele está no início do 2º ano dos 3. Mas eu falei isso na época. Se eu fosse dirigente, eu tentaria renovar por 2 anos. E falei, mas se tiver que abrir uma exceção, é para o Bruno Henrique. Falei e repito. Se tiver... não, vamos abrir uma exceção. É para o Bruno Henrique. E tem que ser, né? Porque eu acho ele tecnicamente também subvalorizado assim. A galera acha que ele, não corre, não sei o que. Cara, ele é um ponta que entrega muito gol. Que ponta que cabeceia é um negócio raríssimo. Fala outro ponta que cabeceia. É impulsão, o cara é importante em jogada aérea. E é isso, inteligente. Ele não é aquele cara, velocidade. Não, ele é inteligente pra jogar. Assim. Sim, eu acho muito isso. E agora fazendo uma função de centroavante, de maestria. E acho que o Felipe Luiz deveria insistir para que ele se adapte na posição de centroavante. Leva um tempo, né? Mas ele tem tudo para ser um bom centroavante. Tem tudo para ser um bom centroavante. Ainda mais indo para esse momento da carreira, não, né? De referência ficar de costas ali o tempo todo pros zagueiros. Não, porque ele não tem essa característica. O cara que ataca o espaço. E nesse jogo com o Botafogo agora lá em Belém, ele mostrou isso, né? Ele fez jogada de ponta, o gol que ele faz, que ele pega de primeira, ele tá vindo da direita pro centro. O pênalti, ele tá vindo também como centroavante quando sofre o pênalti. Pela faixa ali da esquerda pro meio, mas dentro da área, pelo meio ali do campo, né? Então, eu acho que se ele se adaptar, ele vai dar uma opção bem interessante. E outra coisa, né? Vai ficando... Ele não perdeu a velocidade, continua rápido pra caramba. Mas à medida que vai ficando mais velho, a tendência é ele perder um pouco da velocidade, da arrancada, que é normal. Então, pode ser também uma maneira dele prolongar a própria trajetória dele no futebol, porque o Cristiano Ronaldo fez isso, né, gente? Pra citar um dos maiores, né? Se quer comparar os atletas, é claro, o Cristiano Ronaldo era um atacante de lado. Ele virou um centroavante e, o cara faz gol tudo quanto é jeito. Facilidade de fazer gol. Ele aprendeu a jogar ali. Então, eu acho que o Bruno tem esse caminho, né? Eu sou super defensor do Bruno Henrique nessas discussões aí, como você levantou. Mano, eu acho... Eu sou dos maiores também do Bruno Henrique há muito tempo, sabe disso? Eu falo dessa parada. O Bruno Henrique... você acha que o Bruno Henrique é isso tudo? Eu acho. E assim, e tem uma coisa, não tem problema com ele.
assim, criar problema no clube, criar problema... E teve com ele falou da carteira de motorista. Sim, eu digo assim, ter crises mas pra você enrolado... Criar problema no grupo. Ele tem problema pra você... Eu digo assim, brigar com o técnico, não sei o quê, criar uma polêmica, vestir a camisa não sei de quem, não tem essa parada. Pega banco de boa. Sabe? Sim. Só arbitragem, reclama. Ele vem reclamando. Ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Se ele de fato participou, se os diálogos são legítimos, não tem como. Não tem para onde correr. É indesculpável. E é impressionante que um jogador de futebol, acho que especialmente um jogador que é muito bem pago, há muito tempo tem a capacidade de se envolver num negócio desse por conta de valores muito pequenos em relação àquilo que ele ganha. Se ele quer ajudar alguém, tira do bolso e ajuda. Seja familiar, seja uma pessoa em situação de rua, seja uma instituição de caridade, seja o que for. Seja o que for, seja quem ele quiser, a hora que ele quiser. Não dessa maneira. Quando você está ludibriando alguém numa situação como essa, é a própria casa de aposta. Esse C tem que ser bem destacado, grifado, em bold, tamanho gigante. Ninguém está acusando nada de ser. É uma tolice, é uma burrice colossal, claro que é. Porque é um jogador que é muito bem remunerado. Por que se envolver nisso? Não tem cabimento. Custo até acreditar, sendo muito sincero. Como é que pode isso? Espero que não tenha sido envolvido em nada. O mesmo vale para os demais que nós citamos. Agora, um jogador que ganha pouco, gente, que ganha salário mínimo ou pouco mais, às vezes atrasa o salário, joga em times muito pequenos, esse cara é sempre muito vulnerável ao canto da sereia. O malandro chega para ele e fala assim: meu irmão, tu ganha quanto aí? Ganho 2 contos por mês. Como é que tá o salário? Tá atrasado 2 meses. Tô matando cachorro a grito, não tenho dinheiro em casa para pagar minhas contas no mercado. O cara leva uma vida super ali modesta, não recebe em dia. Eu tenho 5 para você fazer isso aqui, ó. Claro que é desonesto, claro que é errado aceitar. Mas o cara no sufoco, o cara pode aceitar. Ele acaba aceitando. Então, acho que todas as apostas que dependem de uma pessoa não deveriam existir dentro de uma regulamentação. E ainda assim você tem uma infinidade de possibilidades de fazer aposta dentro de um site desses. Muitas oportunidades. Porque aí você cria essa situação. Não estou aqui defendendo o cara que ganha pouco e se vende, digamos assim. Não é isso. Mas ele está mais suscetível a isso. Porque ele está passando um perrengue, a vida dele está uma desgraça, ele ganha pouco, o cara chega, dinheirinho fácil aqui, ninguém vai saber, é sempre esse papo, vai ser, né? Ninguém vai saber. Aí, e o pior, o cara, às vezes, por ignorância na acepção da palavra, por ignorar o contexto, ele acha que não vai dar nada, mas dá sim, meu irmão, porque essas empresas são muito eficientes, elas fazem esse monitoramento e acende a luzinha vermelha a cada volume de apostas suspeito. Rapaziada, olha como as coisas mudam, né? Eu peguei esse exemplo aí como o Mauro como exemplo no vídeo pra mostrar, não que o Mauro esteja errado falando besteira, eu concordo com tudo que ele falou aí, tá? Mas você vê que no início do vídeo, aquela parte do podcast lá no Charla é de 2 meses atrás. E lá, o Mauro César tava discutindo a idolatria do Bruno Henrique, a posição que ele tem ali na lista de ídolos do Flamengo, dizendo que ele é o maior custo-benefício de contratação da história do Flamengo, né, pelo valor que ele veio e tudo que ele conquistou. Só que olha como as coisas mudam. Agora a gente está discutindo se o Bruno Henrique vai continuar a carreira dele até o final. Vai cumprir o contrato dele com o Flamengo, faltam 2 anos ainda, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser preso. Olha como as coisas mudam. Daí a pergunta para você. Você acha que, sendo comprovado que o Bruno Henrique tem um envolvimento mesmo, ele sendo banido do futebol, ele talvez sendo preso, né? A gente não sabe, mas pode acontecer. Você acha que mancha a idolatria dele, a posição dele no Flamengo? Você vai começar a olhar pra ele de uma forma diferente? Você acha que diminui a posição dele no Flamengo? Deixa aí nos comentários, porque eu achei muito interessante isso, cara, essa comparação das falas do Mauro César, de 2 meses atrás pra agora, por causa desse caso do Bruno Henrique. E, de fato, isso pode acontecer. O Bruno Henrique pode ter a carreira dele manchada, a história dele manchada, por causa de apostas aí que até o momento, acho que se sabe, 4 mil e poucos reais aí que os familiares dele ganharam. Deixa aí nos comentários, cara, a sua opinião sobre isso. O link do Charla Podcast tá aqui na descrição. Eu sou o Aster Rubro Negro. Valeu.